Calma, amiga, você não tá velha. Oi, internet! Voltei. Não, meu nome não é Marina, meu nome é só Nina mesmo. Gente, eu tô cansado. É muito cansativo, às vezes, você ser uma mulher no mundo. Não é mesmo? A gente tem sempre que provar alguma coisa. Só de falar. E o pior, precisa provar que a passagem do tempo não é ruim. Pra gente, né? Mulher, porque os homens o tempo pode passar numa boa. Nada acontece. Olha só que coisa maluca. O tempo, a passagem dele é algo inescapável. E nós, mulheres, temos que dar um jeito de escapar. Ah, já topou esse desafio hoje? Parece que o mal do mundo pra nós é envelhecer. E, aliás, a gente toma bastante decisão baseada nesse tempo que tá acabando. Que nem sempre é aquilo que a gente quer no momento, ou que a gente quer pra nossa vida, ou a gente acaba escolhendo sob pressão. Porque o tempo tá acabando, tá vencendo, um tal de relógio biológico. E aparentar envelhecer então? Credo! Aí não, meu filho, é enxerto, é um negócio, é harmonização, é botox, é preenchimento, é tudo que der. Plásticas, fios, dreads. Mas os homens não. Parece que eles não têm validade, é um negócio eterno. Qualquer momento da vida eles podem tomar essa decisão. Por isso eles não têm que ter pressa de decidir nada. Qualquer momento da vida eles estão se sentindo lindos, potentes, maravilhosos, cheios de potencial, sonhos, coisas por realizar. Calvos, com cabelo, com barriga, sem barriga, alto, baixo, com rugas, sem rugas, sempre tem espaço para ele ser ele. E o pior pra gente é que entrou nos 30, parece que a gente entrou em processo de final de validade. Gente, aos 30, pelo amor de Deus. Sabe com que idade as pessoas morrem hoje em dia? Você é uma mulher que passou dos 30, talvez esteja até mais próxima dos 40. E parece que em vez de ser vista como uma pessoa adulta e realizada, você se tornou uma espécie de experimento social. Como assim você ainda não casou? Mas você tá namorando, né? Solteira? Mas você já tem filho? Não teve filho? E você quer, né? Mas você precisa ter logo, então. E o pior é que se você se der o trabalho de pensar um pouco mais a fundo sobre a pressão externa que você sofre, vai perceber que não se trata apenas de esperar que você realize o combo casamento-filhos, mas também de uma obsessão imbecil com seu envelhecimento, inclusive estético. Porque como mulher, depois dos 30, você já entra numa zona de risco, onde o próprio fato de você envelhecer, cantar ali, ó, parabéns pra você, todo ano, nessa data querida, já é tratado como falha. Ah, e como se não bastasse, ainda tem uma comparação cruel com os homens que não fizeram nada, mas ganham um salário melhor que o seu. Só por terem um pingolim entre as pernas. Porque na maioria das vezes vocês têm o mesmo cargo e você desempenha o melhor do que ele. Eles, coitados, uma vida tão difícil que eles levam, né? São celebrados pelo simples fato de estarem envelhecendo bem. Como se o tempo desse a eles um bônus extra de sabedoria e charme. Transformando os digníssimos senhores em versões mais sofisticadas e atraentes de si mesmos. Como um bom vinho. Ainda bem que eu não bebo. Já nós mulheres estamos mais ali pra maionese, que tem um limite de validade curto. E que quando chega a validade não ouso botar na boca porque a merda vai ser grande. Literalmente. Não só perde o valor, como pode causar danos à saúde e integridade dos outros. Como se a nossa relevância tivesse atrelada ali ao número de rugas na nossa cara. Ou de não rugas, né, na nossa cara. Ou ao número de filhos que nós conseguimos parir naquele prazo determinado. Por quem? Pela sociedade, que tem as regras feitas por quem? Pelos homens! Que alegria, não, senhoras? E claro, não importa o que você tenha conquistado ou aprendido ao longo dos anos. Mesmo que tenha sido, assim, infinitas vezes mais coisas do que os senhores que estão te julgando. Se você não seguiu o roteiro da mulher padrão, que inclui uma família tradicional de homem, mulher e filhos, e um casamento às 15 de um sábado ensolarado, na beira da praia de preferência, Destination Wedding, com as damas de honra todas vestidas em tons pastéis, e se manteve num peso determinado, com uma aparência estética determinada, preferencialmente ficando loira, e se der, clareando os olhos. Por favor, se tiver a opção de fazer aquela cirurgia coreana, que aumenta a perna e a pessoa fica maior, seria melhor também. Então, claramente, você não é bem-sucedida na vida. Essa obsessão com o envelhecimento, ou esse descarte após envelhecimento, é um dos maiores mitos que o patriarcado já inventou. Não é que você está envelhecendo mal, é que você está envelhecendo de forma autônoma.
E isso não entra nos planos deles, senhoras. Porque pensa aqui comigo, se você envelhece sozinha, sem ser domesticada por um homem, ou pelo sistema que exige que você continue bonita e disponível para o olhar masculino, isso representa uma ameaça. Ou uma pessoa ao menos para limpar a bunda deles, pelo menos. E aí não é mais interessante. Você tá me entendendo? Uma mulher independente, depois de uma certa idade, ela é vista como um erro de cálculo. Você tem que ser congelada no tempo, o que é triste, já que a maioria das mulheres, acredito que das pessoas em geral, fica mais interessante, mais inteligente à medida que envelhece. Mas é claro que a sociedade não compartilha dessa opinião. A mulher depois dos 30, sem aquele roteiro ali que a gente já falou, é um ícone do fracasso. Porque, segundo eles, as mulheres devem continuar sendo essas criaturas eternamente jovens, ninfas das águas, sabe? Cujas principais funções são servir e estar bem o suficiente para serem desejadas pelos olhos masculinos, que também é um jeito de servir, né? Servir ao olhar do outro. Uma mulher nessa posição generalizada de desejada está servindo ao olhar do outro, né? Ao que aquele olhar estabeleceu como algo desejável. Se você não está mais no auge da sua juventude e não seguiu a cartilha e não aparenta mais um certo padrão de aparência, então algo deu errado. E a solução? Atrelar as realizações e as metas e as grandes conquistas da vida da mulher a uma questão biológica bem específica. E que sim, essa sim, tem ali um, vamos chamar de prazo de validade, entre aspas. A maternidade. Porque aí ela se vê obrigada a realizar tudo isso naquele tempo recorde, sabe? Sem deixar muito espaço para pensar, escolher, tomar caminhos diferentes, improvisar, poder errar, poder trocar de ideia. Se the ultimate goal é ter filho, e pra ter filho você precisa casar, e pra casar você precisa ser escolhida, então você precisa ser sexualmente interessante, por que você vai perder tanto tempo assim investindo numa carreira? Então vamos colocar a mulher num campo de trabalho estéril. E vamos deixar o sexo, o casamento e a maternidade como os únicos marcos possíveis pra validação. Enquanto isso, os homens, esses queridos senhores, simplesmente continuam aí envelhecendo como vinho caros e de preferência trocando de namorada ou de amante para pessoas cada vez mais jovens, para provar que eles ainda estão na primeira prateleira da vida. Então, quando você, mulher, ultrapassa a marca dos 30 e mais ainda dos 35, parece que você começa a receber olhares de condescendência, como se estivesse lutando contra o tempo, contra a natureza, como se a sua vitalidade fosse um capricho do universo, porque tudo que você poderia almejar construir com a sua vida está ligada a uma questão única biológica. E o mais absurdo, a sociedade espera que você se sinta culpada por não estar alinhada com essa narrativa, ou por não ter priorizado esses objetivos. Ou até ter priorizado de repente, mas não ter conseguido o quê? Acontece, né, gente? Não sei se vocês já viveram aí, já vieram pra esse mundo uma vez e viveram. Acontece, nem tudo que você planeja dá certo. Quando esse julgamento e essa imposição, ela é um acordo social tão forte, que tá em tantas pessoas, instâncias, esferas, que tá o tempo inteiro te cercando, você começa a comprar isso também como algo que você quer. Quantas mulheres eu já vim conversar assim depois de mais velhas e falar, cara, eu sempre achei que eu queria ter filho, porque na verdade eu nunca pensei sobre isso. Era uma coisa do tipo, ah, tá, beleza, cresce, casa, trabalha, tem filho, morre. Tá, esse é o percurso que eu vou fazer. Então não é muito uma coisa que vem da ordem do desejo, você entende? Vem da ordem mesmo, vem da ordem da imposição, do as coisas normais são assim. Só que se você tiver coragem de ser firme nas suas aspirações e nas coisas que você busca, e no teu tempo, porque é isso, gente, o tempo é muito particular de cada um. O tempo de realização das coisas. E o desejo de realização das coisas também. Então, se você for firme nos teus desejos e no teu tempo, e tiver coragem pra fazer isso, porque tem que ter coragem, né? Porque é uma parada tão na gente que tem que ter coragem. Você talvez comece a se perguntar por que as expectativas pra sua vida são tão estreitas. E talvez comece a questionar todas essas coisas e todos esses objetivos que foram impostos a você. Será que é isso que eu quero mesmo? E aí você consegue sim vir para esse lugar de questionar o que é de fato teu desejo e não uma imposição. Eu acho que a maioria das mulheres que tem essa coragem e estão na minha idade, por exemplo, e não tiveram filhos até hoje, talvez tenham essa dificuldade de responder. Você quer ter filho? Não sei. Eu não sei de verdade. Eu não sei até que ponto isso foi uma coisa que veio de um desejo meu, de algo que, nossa, caraca, eu quero isso pra minha vida. Ou se é algo que eu introjetei tanto tempo como um querer meu, que virou na minha cabeça uma coisa que eu quero.
Sabe assim? Confuso, mas é real. Porque o envelhecimento, na verdade, ele pode ser uma grande oportunidade. Para os homens, por exemplo, muitas vezes envelhecer é uma honra, né? Tipo, agora eu sou aqui. Você normalmente vai subindo de cargo, normalmente você vai ganhando mais prestígio, normalmente você ganha aquela coisa de sapiência, né? Não assim, pessoas muito mais velhas na nossa sociedade ocidental, né? Porque eu acho que a gente, na nossa sociedade ocidental, também tem uma coisa muito de descartar a coisa que não é mais útil. E a gente faz a mesma coisa com as pessoas, né? Como se as pessoas fossem coisas que, chegou um determinado momento, elas perdem a validade. Isso eu acho que acontece tanto para mulheres quanto para homens, o que é uma coisa muito triste da sociedade ocidental, porque você pensa numa sociedade como o Japão, por exemplo, as pessoas têm uma admiração, né, pelos mais velhos e uma reverência com os mais velhos, que é, cara, onde tá a sabedoria da nossa sociedade é ali, onde tá a sabedoria da vivência é ali. Então eu quero aprender, eu quero proteger, eu quero cultuar aquilo ali, né? A gente não tem isso. Mas enfim, vamos ali no limite da velhice no mundo ocidental. Os homens, cara, tem prestígio. Para as mulheres é uma tragédia. E assim, a gente não tá falando de mulheres na terceira idade, de mulheres, né, sei lá, que já são consideradas idosas pela lei ou qualquer coisa. Não, a gente tá falando de mulheres de 30 anos, de 35 anos, de 40 anos, de 50 anos. Nossa, uma mulher de 50 anos tendo filho. Aconteceu recentemente, feito Cláudia Raia. Assim, gente, a Cláudia Raia tem esse fator biológico, né, que é uma questão surpreendente ali, porque infelizmente essa é uma coisa que existe pra nós mulheres. Mas de resto, por que não? Por que pra homens eles ganham toque de sabedoria e sofisticação e pra nós mulheres é tipo acabada e esquecida e sem expectativa de vida? E por que a mulher que envelhece fora dessa cartilha do patriarcado, né, e se mantém independente, é um erro no algoritmo? Essa pressão de agradar, que nada mais é uma pressão de servir, né, que é o que a gente falou agora, servir ao olhar do outro, servir à expectativa do outro, servir aos planos sociais do outro, né, porque os homens estão até hoje aí fazendo leis a respeito do corpo feminino. Não tem nenhuma lei que obrigue os homens estupradores a serem, por exemplo, vasectomizados. Você foi pego por um condenado, então a gente vai fazer uma vasectomia em você. Não existe. Mas a mulher não pode. Atualmente no Brasil, nem se for fruto do nem se representar risco de morte para a mãe, por exemplo. Esses senhores estão até hoje aí fazendo leis sobre o nosso próprio corpo, né? Não sobre o corpo deles e dos seus colegas, não, sobre o nosso corpo. Essa pressão coloca a gente num ciclo vicioso de ter que constantemente, sempre e cada vez mais provar o nosso valor. Quanto mais baixa na prateleira você tá e para onde você vai caindo, mais você tem que trabalhar mais ainda para provar o seu valor, para provar que você tem que estar ali. E normalmente essa validação, essa provação, que é o bizarro, vem de ser escolhida por algum homem. Ai, Jesus, que difícil, não é mesmo? Qual a mulher que nunca ouviu? Mas tá solteira por opção? Querido, não é por opção, é por falta de opção. Você já olhou pro lado? É difícil querer homem. Aí você olha ali várias opções disponíveis, você fala, não quero nenhuma dessas. É opção? Sim, mas é uma opção, dada a falta de opção mesmo, que o produto tá muito ruim no mercado. Eles não conseguem ver isso, né? Pra eles, por que eles fazem essa pergunta? Porque na cabeça deles, a única possibilidade de uma mulher estar solteira nessa idade, né? Não é porque ela não quis um homem, é porque nenhum homem quis ela. Não há espaço na sociedade e na cabeça masculina para que uma mulher não queira um cara, né? E sim para que vários caras não queiram uma mulher. Assim, não, então, porque você tem isso, você tem isso, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo. Você perdeu pontos com os homens por aí, e aí nenhum deles te quis. Essa é a única possibilidade que eles vislumbram. Por isso essa pergunta, você tá solteiro por opção? Você já viu algum homem sendo perguntado isso? Mas você tá solteiro por opção? É isso que essa pergunta quer dizer. Do tipo, nossa, nenhum cara te quis. Não, amigo, eu que não quis os caras. Você já olhou pro lado? Você já conversou com seus amigos? Tá puxado. E aí você, mulher, que ousou pensar diferente, pensar nos seus próprios desejos e respeitar o seu próprio tempo e validá-los, se depara com essa estrutura e pensa, mas eu quero essa validação? Eu quero ser escolhida? Eu preciso disso? Acho que não. E é por isso que a gente tá nesse momento, assim, de grande declínio, eu acho, social. Pelo menos de relacionamentos românticos entre homens e mulheres, heterossexuais, né, entre homens e mulheres.
um momento de gap, assim, ó, um abismo infinito entre os homens e as mulheres. E entre as mulheres e a sociedade, né? Porque a sociedade ainda é regida pelo masculino, né? Quem tá lá? Quem é lá a maioria fazendo as leis, fazendo as coisas? Mas aí eu te pergunto, seguir essa cartilha toda, vale o teu desejo, o teu tempo? O teu particular ou não? Eu mesma prezo muito a minha liberdade de escolher o meu tempo e o meu desejo e fazer eles prevalecerem diante do que o restante do mundo quer. O resto, que viva com seus vinhos, envelhecendo em paz. Porque eu mesma nem bebo.